Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Conexão Popular, o espaço aberto para discussão de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E como sempre, aqui no estúdio para colaborar nos questionamentos, a jornalista Tânia Vinhas e o chefe da TV Câmara, Júlio Rocha. E o tema do programa de hoje é Legislar Melhor, um programa que está sendo desenvolvido pela Câmara Municipal de Taubaté. E para falar desse assunto, está aqui o diretor legislativo da Câmara, Ismael Guimarães. Tudo bem, Ismael? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Obrigado. Antes de começar o nosso programa, conta pra gente, assim, de que forma legislar melhor colabora, melhora a vida do cidadão. A ideia desse programa, Legislar Melhor, surgiu a partir de um diagnóstico de que nós temos muitas leis no Brasil. Então, estima-se que desde 1988, que é a Constituição Federal, nós temos mais de 5 milhões de atos normativos, federal, estadual, municipal. E aí são leis, portarias, regulamentos, e é muita informação, muita regra, e dá para imaginar o quanto isso dificulta a vida do cidadão, a vida das empresas e a vida da própria administração pública, que não consegue fiscalizar todo esse nível de obrigação que você tem, que você impõe aos particulares. Então, a ideia do programa Legislar Melhor vem da União Europeia, que lá tem um programa chamado Better Regulation, que seria o regular melhor, em que se analisa todos os projetos que estão em trâmite, então o impacto financeiro deles, o diagnóstico e todas as leis vigentes, tudo aquilo que já é lei, qual é o impacto normativo dela, qual é o custo-benefício que ela traz para a sociedade e, se for necessário, procede-se às revogações, às consolidações para enxugar a legislação. Então, legislar melhor é legislar menos e legislar com mais qualidade. Mas isso significa também tornar o texto mais fácil para a população? Porque não adianta muito você reduzir e enxugar e revogar coisas que as pessoas vão continuar lendo sem entender nada. Sim, exatamente. Uma das ideias do programa é uma lei boa, uma lei que é considerada boa, é aquela lei que ela é objetiva, ela é sintética e que seja compreensível por todos. Tem que ser compreensível pelo destinatário da norma. O destinatário de uma lei não é só o juiz, não é só o promotor, mas o destinatário da lei é o cidadão, são as empresas, é o estrangeiro que vem para o Brasil. Então tem que ser acessível. Inclusive, uma crítica que se faz é que, alguns anos atrás, começou-se a incorporar na legislação alguns termos sociológicos que ninguém sabia qual era o significado. Então, ficavam alguns termos vazios. Por exemplo, sociedade civil organizada, cidadania ativa. Colocava-se isso nos atos normativos, nas leis, e ninguém sabia o que era. Então, o que é uma sociedade civil organizada? O cidadão individual, ele é a sociedade civil organizada? O sindicato, a OAB, o meu condomínio? Não sabia. Mas estava lá na lei e isso dificulta, isso torna o texto da lei mais hermético e fecha a compreensão dela a pequenos grupos que já são iniciados nessas matérias. Então, com certeza, a legislar melhor é tornar a redação mais simples e mais direta. Então, esse problema não é só brasileiro, é do mundo inteiro do direito que acaba dificultando um pouco a maneira de escrever. Sim, com certeza. Qual que é a necessidade para a gente explicar para o cidadão quando surgiram as leis, a necessidade das leis e também o tipo de lei que é feita para o Estado e o tipo de lei que é feita para o cidadão, para a sociedade? Você consegue explicar isso? Uma questão que às vezes acaba ficando de lado, que a gente acaba esquecendo, nós vivemos um Estado democrático de direito. Isso está no artigo 1º da Constituição Federal. O que é democrático? É a forma de governo, uma democracia. E o que é direito? É a forma como o Estado se comunica com o povo, que é por meio do direito, que é por meio da lei. Então, a lei é a forma que o Estado tem para comunicar as suas decisões políticas. Por isso, a importância da lei e do princípio da legalidade. Inclusive, uma das consequências de você fazer más leis ou de fazer leis dúbias ou com lacunas é que acaba sendo levado ao judiciário
todas as interpretações e todos os conflitos decorrentes da lei, sendo que ela poderia ser mais simples, sendo que ela poderia ser mais direta. E a Constituição Federal diz o quê? Que todo poder emana do povo, que o elege, que o exerce de forma direta ou por meio de representantes eleitos. Então, o juiz, quando vai decidir uma causa, ele não tem a legitimidade democrática para substituir o poder legislativo na feitura da lei, né? Então, a lei regula as relações humanas e no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura bacharelesca de resolver tudo por meio de lei. Então, a consequência disso é a quantidade de leis que nós temos. Você precisa fazer uma lei para dizer para o cidadão para ele não dirigir bêbado, senão ele pode causar um acidente. Isso poderia ser por educação, por campanhas educativas. Por bom senso. Por bom senso. É da nossa cultura resolver tudo por lei. E chegou-se a um momento em que se verifica que existe um excesso de leis e a cada lei nova que é aprovada é um pouquinho de liberdade a menos, é um pouquinho de liberdade que você perde e surgiu esse movimento de legislar melhor, que surgiu primeiro em Portugal, está sendo incorporado aqui no Brasil, vários movimentos, a Assembleia Legislativa, o Senado, a Câmara, estão com projetos de consolidação, revogação, visando diminuir o volume de leis. Você falou aí essa questão de interpretação, né, das coisas serem resolvidas no Poder Judiciário. Isso também a gente pode dizer que tem uma relação com a questão do jeitinho brasileiro, que às vezes se faz a lei com a chamada brecha, já pensando ali, olha, se eu for pego, por exemplo, né, nessa lei, eu tenho essa brecha aqui, que isso faz parte da má legislação? Sim, infelizmente, tem melhorado nos últimos anos, mas nós tínhamos algumas práticas legislativas que colaboravam para isso. Uma delas eram os chamados jabutis legislativos, que eram os parlamentares apresentavam emendas a um projeto, emendas que não tinham nenhuma pertinência. Então, o projeto tratava de A, ele apresentava uma emenda de B. Colocava lá no meio, passava, era aprovado e ninguém via, ninguém percebia. Era um jabuti legislativo. Isso é proibido hoje, não pode mais. Hoje, toda emenda apresentada a um projeto, ela tem que ter pertinência temática, tem que tratar do mesmo tema, e se for emenda de vereador, de parlamentar, não pode causar aumento de despesa. Também existia uma outra questão antigamente, que alguns grupos técnicos, né, os burocratas, eles empregavam uma linguagem muito hermética, uma linguagem muito técnica. E isso era um instrumento de poder, que era para eles não perderem poder. Então, só eles que dominavam aquela lei, só eles que dominavam aquele assunto e dificultava o acesso a outras pessoas. E isso também, hoje em dia, não se verifica mais, porque hoje nós temos uma lei complementar federal, 95 de 98, que define como que as leis devem ser redigidas. Tem que ser redigida com clareza, com uma linguagem corrente e sem recursos a essas possíveis manobras ou brechas. Se você fosse dar uma nota de como é feita a legislação no Brasil, então de 0 a 10, qual seria? Como ela pode melhorar? Acho que daria uma nota 6,5. Tem muita coisa para melhorar ainda. A legislação federal é muito boa. Então, o que passa no Senado, na Câmara, é muito boa. Mas as legislações estaduais e as municipais têm muitas eficiências ainda. Então de Taubaté a nota seria menor? Não, de Taubaté, nos últimos anos, tem melhorado bastante. Nós temos observado na diretoria legislativa, inclusive o volume de projetos tem diminuído dos últimos anos para cá. Então, nós tivemos um pico em 2011, 2012, em que se aprovavam muitas leis. E muitas vezes leis de baixo impacto normativo ou leis que não geravam... A perfumaria que dizem. Ou que impunham obrigações que não eram fiscalizadas. Leis que estão aí vigentes. De uns anos para cá, começou um movimento os vereadores ficaram mais ciosos de que não adiantava apresentar esses projetos de lei que não tem fiscalização da prefeitura e passaram a exercer o seu mandato de uma forma mais com outras diligências. Então, na legislação de Taubaté, eu daria uma nota 8.
Até que a gente está bem, então. Sim, sim. Já está mais do que a média nacional pela sua avaliação. Então a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa sobre a legislação e o programa Legislar Melhor da Câmara de Taubaté. Não sai daí.